muito bom dia. Este é o podcast Ouvindo a Voz de Deus pelas Manhãs. E é um prazer, um privilégio poder me dirigir a você. E eu quero desejar a você um excelente e abençoado dia. Tenho compartilhado nestes podcasts sobre o tema fé, somente a fé. E hoje eu quero olhar o texto de 1 Pedro, capítulo 3, verso 8. O tema desta reflexão, deste podcast é uma só mente e um só coração. Diz assim o texto sagrado: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente. Sejam misericordiosos e humildes. É claro, fica evidente que todos nós devemos ter o máximo empenho para viver em harmonia uns com os outros. Tanto o apóstolo Pedro quanto o apóstolo Paulo enfatizaram que devemos ter um só coração, um só espírito, uma só mente. O que parece correto e bom para alguém que deve ser observado, considerando os outros também da mesma forma. Este é um ensino poderoso que devemos ter toda a diligência para não só entender, como também para viver e praticar. Não adianta todos nós fazermos o mesmo trabalho. Cada um deve procurar a sua própria ocupação. É tolo ensinar que todos devemos realizar o mesmo tipo de obra como fazem alguns. Eles contam as lendas que um determinado homem ou obra que realizou e que o outro fez diferente, e concluem que nós precisamos fazer as mesmas obras. Certamente Abraão realizou um feito precioso quando ofereceu seu filho, pois recebera uma ordem específica de Deus para isso. Contudo, depois disso, os pagãos quiseram sacrificar seus filhos também, e isso foi um ultraje para Deus. Semelhantemente, o rei Salomão fez bem quando construiu o templo, e Deus o recompensou por isso. Entretanto, há muitos querendo reconstruir nos mesmos moldes que Salomão, e tudo isso para tentar agradar ou atrair a atenção de Deus, o que não é preciso, o que não é necessário. Portanto, assim devemos nesta manhã pensar sobre como devemos ter um só coração e uma só mente. E nesse tipo de pensamento e de reflexão, colocar o nosso coração, entendendo que não podemos todos tentar fazer o mesmo trabalho. Em vez disso, cada um deve prestar atenção em suas próprias responsabilidades. De outra forma, não poderemos ter uma só mente e um só coração. Precisamos permitir que as obras sejam variadas de forma que cada um de nós possa permanecer com o que Deus lhe confiou. Devemos simplesmente fazer o que está diante de nós. Quero, nesta manhã, dentro deste pensamento e reflexão, ter um tempo de oração com todos vocês, meus amados. Senhor, obrigado porque não encontramos na Tua Palavra divergências de pensamentos quando o assunto fala sobre um só coração, uma só maneira de pensar. Obrigado porque o Senhor une, o Senhor não divide. E nesta manhã, Senhor, nós te pedimos que coloque, Senhor, este modo, Senhor, de agir, de pensar,
a fim de que sejamos compassivos, fraternos, misericordiosos, humildes, e possamos, Senhor, fazer aquilo que o Senhor nos confiou. Cada um, Senhor, de acordo com o dom e a graça que Deus lhe deu. Que o Senhor opere isto em cada um de nós nesta manhã. É a minha oração em súplicas no nome de Jesus. Este foi o podcast Ouvindo a Voz de Deus pelas Manhãs. Eu sou Valmir Ventura. Se você ainda não faz parte, não se inscreveu no meu canal, eu estou nas plataformas da Apple, Deezer, Spotify. Dê uma chegadinha lá, se inscreva nos meus canais. Tenha você um excelente dia. E lembre-se, amanhã receberemos mais uma porção da Palavra de Deus. Deus te abençoe. Até amanhã.